O Jardim das Brincadeiras, esse Jardim das Brincadeiras especificamente, do Sesc Bertioga, ele é único. Todos os parques naturalizados, os jardins de brincadeira, são únicos, eles não seguem um modelo e um padrão. A gente pensou em criar um jardim priorizando espécies da restinga, da Mata Atlântica, que é o ecossistema local, e que trouxesse benefícios não só para a fruição de crianças e adultos, né, para essa conexão com a vida e com a natureza, mas também que ele fizesse parte desse ecossistema que é a reserva e pudesse ser um ponto de contato entre a fauna que habita aqui e o receptivo da unidade. Então, antes de fazer a imersão ali na floresta, a pessoa já se depara aqui, a família, a criança, se depara aqui com um ambiente de convivência e de lazer e de uso, né? O conceito como um todo da reserva natural está ligado à questão da participação, né? Então, a gente entende que a manutenção da floresta ela está totalmente ligada com os vínculos que a gente cria com as pessoas. E a ideia foi tentar, então, fazer uma estrutura que tivesse um diálogo com a questão da sustentabilidade. Então, quais materiais a gente poderia utilizar que fossem menos impactantes para o ambiente, né? A vegetação que a gente vai plantar, né? O paisagismo, os canteiros no geral, quais espécies a gente pode colocar ali também para promover uma diversidade, né? No ecossistema. Eu fui convidada para pensar nas plantas, né? Nessa composição que traz a diversidade, de pensar nas plantas lúdicas que geram brincadeira, despertam para a beleza, despertam para a conexão. Fui convidada a brincar junto, sabe? O Jardim das Brincadeiras me lembrou um pouco minha infância, né? Porque como caiçara, na minha época não tinha muito acesso a brinquedos, então eu inventava minhas próprias brincadeiras. E aí quando ele fez o convite, eu quis sim participar de coração, de espontânea vontade, porque eu queria aprender também o que ele vem trazer de novo, né? E aí ele pega um galho lá, pega um galho cá, eu fui lembrando das coisas que eu realmente fazia como criança. E ele foi mostrando para que servia. O espaço ele é contornado pelo jardim, mas ele tem 3 áreas interligadas. Um é o Labirinto da Ciência, então, que é um jardim espiral com equipamentos com vivências científicas, como uma balança, um instrumento musical, um hotel de abelhas solitárias. Ele tem uma parte que a gente chamou de Aventuras do Corpo, que são um talude com rampas e troncos em que as crianças podem criar seus caminhos, descer, subir, explorar seu corpo, deixar essa pulsão, né, que é muito natural da infância. E um outro que é um espaço sombreado, um pouco mais intimista, com uma casa de passarinho, algumas esculturas suspensas, um lugar que você pode, é um pouco mais misterioso, assim, que tem um mobiliário cortado dos próprios troncos que a gente encontrou na unidade. A gente vai ter uma nuvem, né, que é uma escultura da Marjorie Yamaguchi, uma nuvem de bambu que mostra o bambu de uma outra maneira, né? O bambu como uma fita, né? Criando formas inusitadas. O simples, na verdade, ele é muito potente, né? Porque ele permite que dali possa crescer outras ideias. Então, quando veio essa ideia de tornar, veio muito a ideia de nuvem, que olhar a nuvem, tipo, junto com uma criança e tudo mais, pode ser tudo. E aí eu lembrei muito quando eu fazia as construções que eu adoro ficar deitado olhando para a estrutura assim e ficava imaginando desenhos, tipo, aí se essa linha se conectar com aquela que você está vendo, agora que tem um rosto. Ah, aqui é um gafanhoto, não, aqui é uma aranha, aqui... Então essa brincadeira vamos dizer, de linhas soltas, linhas livres, permite também desenhos livres, né? A gente entende que a aprendizagem ela não se dá somente no campo intelectual, mas pela experiência do corpo, por explorar os diferentes sentidos que a gente tem, né? E a acessibilidade tem tudo a ver com isso. Então, é você entender que existem diversas formas de acessar o mundo, né? Modos de acessar diferentes que não são um melhor que o outro, ou mais completo que o outro, né? São partes, né? Partes de uma percepção maior. A gente pensa também
nessa possibilidade de experiências abertas, né? Tem muitas peças soltas no parque que permitem que as crianças criem seus próprios caminhos, seus próprios mundos, castelos, seus universos, né? Que trabalham o seu imaginário. A ideia é que seja um espaço vivo, né? O que significa um espaço vivo? É um espaço que não está instalado como os parquinhos que a gente vê normalmente, que eles são instalados e ficam lá iguais para sempre. Então, é um espaço que foi instalado, mas conforme as plantas crescem, os objetos vão sendo deslocados, né? Novas possibilidades vão acontecendo, então ele vai se transformando ao longo do tempo. A gente tem uma sociedade que tenta ensinar o tempo todo para a criança o que ela deve fazer, como ela deve se comportar, o que ela deve aprender nesse momento. Então essa é uma proposta que lida com isso, né? Com o desejo de que haja um espaço em que as crianças possam explorar livremente.